Antes da sequência, eu gostaria, você já sabe, né, curtir, lá. Mas não deixa de fazer não, hein? Curte o vídeo e se inscreve no canal aí, por favor. George Joseph Christian Simenon, ele nasceu na Bélgica no ano de 1903 e faleceu em 1989 na Suíça, portanto ele teve longevos 86 anos de idade. Ele não estudou muito, né? Rapidamente ele saiu da escola, começou a trabalhar, fazer diversos serviços manuais e ele acabou entrando num serviço que teve enorme influência na vida dele. Ele entrou na Gazeta de Liège, né? Ou seja, no jornalzinho lá da cidade dele, ele entrou como office boy, mas o tempo foi passando, ele foi crescendo e acabou se tornando repórter. E como repórter ele começou a ter que escrever, ele começou a trabalhar com prazo, ele começou a estudar um pouco de medicina forense, ele começou a ver como é que eram as investigações policiais e aquilo foi interessante, ele foi desenvolvendo o hábito da escrita. Posteriormente ele cumpriu o serviço militar, vamos lembrar que esse período histórico ali era próximo da Primeira Guerra Mundial, e quando ele findou o serviço militar ele se mudou para Paris, né? É bom lembrar que ele era da Bélgica, ele era daquela região da Bélgica que fala francês. Então em 1922 ele foi para Paris e ali ele foi trabalhar como secretário particular, ele começou a elaborar seus textos, formular seus personagens, ele começa a apresentar alguns textos daquela que é chamada literatura pulp, começa a vender, ele se utiliza de vários pseudônimos. Politicamente ele teve uma vida bastante errática. Por um lado ele fez até uma entrevista com Leon Trotsky, por exemplo, em 1933, lá na ilha de Prinkipo, na Turquia. Já tem vídeo aqui no canal que eu destaco um pouquinho das agruras do Trotsky na época e deixo aqui nos links aqui embaixo o texto dessa entrevista, bastante interessante, aliás. Entretanto, durante a ocupação nazista da França, ele não se antagonizou a essa ocupação, né? No mínimo a gente pode dizer que ele foi neutro, isso mas com muita generosidade. Ele já tinha angariado uma boa quantidade de dinheiro e assim ele continuou vivendo uma vida bastante faustosa, enquanto a maior parte dos franceses padecia com diversas carências, com diversos racionamentos por conta da guerra. Em 1945, quando termina a guerra, ele se muda para os Estados Unidos, mora em vários lugares nos Estados Unidos, se casa com uma canadense lá, que foi, aliás, sua segunda esposa, mas é bom dizer, né, que esse foi um relacionamento bastante tumultuado e um dos motivos era porque o George Simenon era um cara extremamente mulherengo, então assim, ele era bastante polêmico, vamos dizer assim, na sua vida cotidiana. Por fim, depois de ter vivido 10 anos nos Estados Unidos, ele retorna à Europa, mas vai para a Suíça. Vai para lá, portanto, em 1955 e fica lá até o seu falecimento. É bom destacar, né, que ele teve muitas mulheres, chegou a comprar um barco numa época, né, nesse período, viveu nesse barco, aliás, nessa época que ele estava na Suíça, ele mandou construir toda uma mansão para si, ele assim se aproveitou do fato de que se tornou um personagem bastante rico e viveu bastante a vida, vamos dizer assim. É interessante porque o George Simenon, da mesma maneira que o Daniel Defoe, que já tem vídeo aqui no canal sobre ele, o Daniel Defoe, né, e o Simenon escreveram com pseudônimos, então a gente não sabe exatamente quantos livros eles escreveram, porque começa a escrever com pseudônimo, depois muda de pseudônimo. O George Simenon chegou a utilizar quase 30 pseudônimos, né, foram 29 ao longo de sua vida literária, então assim, é difícil saber o que ele escreveu efetivamente. O que é certo dele, com certeza ele escreveu mais de 200 romances, dos quais 75 deles se referem ao Inspetor Maigret, ou seja, 75 livros sobre um personagem. Fora isso, ele escreveu 30 contos sobre o Maigret, ele escreveu ao longo de sua vida literária 155 contos e 30 deles sobre o Maigret, ou seja, são 75 livros sobre o mesmo personagem. Realmente foi um dos autores mais prolíficos do século XX, se não o mais prolífico. A coisa toma uma proporção ainda mais impactante porque, na verdade, ele parou de escrever romances em 1972, ou seja, quando tinha 69 anos de idade, mas ele viveu até os 86. Nos últimos 17 anos ele só escreveu algumas autobiografias, normalmente ele até ditava, né, para um gravador, né, e aquilo era transcrito depois, mas assim, são mais de 20 volumes também de autobiografia, mesmo aí ele foi caudaloso. Entretanto, os pesquisadores observam com certa reserva aquilo que ele diz, porque ele, vamos dizer assim, exagerava, mentia, distorcia. É fato que ele tratava assim de alguns momentos da sua vida, alguns elementos bastante pungentes, inclusive. Por exemplo, ele teve 3 filhos e uma filha. Essa filha, chamada Mary Jo, ela infelizmente se suicidou quando tinha 25 anos de idade. Então ele descreve assim, longamente como foi esse processo, o que ele analisou depois, assim, aquilo que ele julgava que ele poderia ter feito, porque depois, né, já tendo ela falecido, ele compreendeu que ela vivia sob um complexo de Édipo, né? Ela amava ele, queria ele de uma maneira que, vamos dizer assim, né, requeria tratamento, ora psicológico, psiquiátrico, ou mais especificamente psicanalítico, né, já que ela tinha esse complexo de Édipo. Então ele escreve, né, ele debruça, fala, poxa vida, eu esmiucei tantas investigações na minha vida com os meus personagens e eu não fiz uma com ela, né, que talvez ela demandasse, talvez ela estivesse viva se eu tivesse conseguido, né, impedir de alguma maneira e tal. De qualquer maneira, reitero, os pesquisadores acham que ele mente demais. Inclusive é bastante famoso que ele teve uma entrevista que ele deu ao Federico Fellini, né, famoso cineasta, no qual ele afirmou que dormiu com mais de 10 mil mulheres ao longo da vida dele.
E assim, né, ele falou sério, né, mas mesmo para um mulherengo ele exagerou, né, mais de 10 mil mulheres é inacreditável, né. O fato é que o Georges Simenon e propriamente o seu personagem principal, que é o Inspetor Maigret, eles venderam muito, né, muito, mas muito mesmo. Para que você tenha noção, eles venderam mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de cópias relativas ao Inspetor Maigret. Olha, o Harry Potter, que quer dizer, pega um mundo que tem muito mais habitantes do que o mundo da época do Georges Simenon, ele vendeu em todos os seus países somados cerca de 500 milhões de cópias, e a gente deve considerar que os filmes potencializaram ainda a venda dos livros, né? Ou seja, ele vendeu mais de 3 vezes o volume do Harry Potter, o que mostra o imenso sucesso, né, do Inspetor Maigret. É interessante, né, porque no Brasil o grande detetive é o Sherlock Holmes, né, personagem de Arthur Conan Doyle. Secundariamente, a gente poderia citar da Agatha Christie o Hercule Poirot. O Inspetor Maigret aqui do Simenon não é propriamente um personagem tão famoso assim, mas eu devo reiterar que no mundo, né, especialmente nos países de língua francesa, ele é um personagem extremamente conhecido. E por que vendeu tanto? Por que fez tanto sucesso? Porque, convenhamos, né, vender mais de 1 bilhão e 500 milhões de livros é um negócio exagerado, né? O autor que vende 1 milhão, ele já vendeu para caramba, né? Imagina 1 bilhão e 500 milhões de cópias. Pois bem, assim, as estruturas das histórias do Maigret, elas são muito semelhantes. São estruturas curtas, diretas, objetivas, lineares e simples. São as histórias de detetive que vamos dizer assim, se depara com alguma circunstância estrambótica, né? Chega ali, vamos dizer assim, aquela circunstância do crime, e ele vai caçar o que está acontecendo, vai fazer as suas investigações. E esse personagem, né, o Inspetor Maigret, o personagem taciturno, ele, vamos dizer assim, ele tem uma riqueza psicológica, que é o fato de ele, vamos dizer assim, se parecer muito com o leitor, porque ele tem certa impaciência, assim, bem típica de policiais, aliás. Ele tem, vamos dizer assim, um cansaço, sabe? Ele, ao se deparar com as circunstâncias, ele fica chateado e ele é, de certa maneira, sensato. Então, parece que quando você está lendo o personagem Maigret, parece o seguinte, você faria a mesma coisa que ele. Você percebe, assim, a frustração dele, ele é acordado tarde, ele tem a frustração no serviço, ele chega cansado, ele não quer desabafar com a mulher porque ele já está, sabe, extenuado daquilo, então ele finge que não está acontecendo nada, mas está. Ou seja, as circunstâncias que ele passa são circunstâncias prosaicas, são circunstâncias muito comuns. Então, assim, você se sente representado pelo personagem, que não é bobo, é um personagem sensato, é um personagem perspicaz e é um personagem muito humano. Então, o Georges Simenon, ele consegue fazer essa aproximação entre leitor e personagem do livro, o que é muito interessante para qualquer obra literária. O leitor, sabe, parece assim que ele acompanha as agruras e reconhece as dificuldades e se identifica com elas. Entretanto, assim, é bom dizer, né, que nos livros que eu tive a oportunidade de ler, vamos dizer assim, ele vai dando certas pistas e tal, as investigações vão redundando em coisas diversas, o Maigret mantém a mente muito aberta, assim, sabe? Mas no final das contas, ele não provê as informações necessárias para que você, vamos dizer, descubra quem é efetivamente o autor do crime, né? Vamos dizer assim, faltam algumas casinhas que é o Maigret que dá esse salto. Então ele te deixa ali mais ou menos no lusco-fusco e quem vai matar a charada, vamos dizer assim, não é o leitor não, é o Maigret. É interessante que essa especificidade me fez lembrar um outro livro do Luiz Fernando Veríssimo, chamado O Clube dos Anjos, Gula, em que logo no início, assim, logo nos seus primórdios, ele fala que nas histórias de mistério não é preciso você buscar quem é o autor daquele crime. Você não precisa ir lá olhar na última página. Na verdade, o nome de quem cometeu o crime está na capa, é o autor. E assim, é bom destacar, né, que ele faz a investigação, mas no fim ele consegue dar certa riqueza psicológica aos personagens, mostra certas coisas ocultas na sociedade, certos escândalos, certas coisas um pouco exóticas, um pouco curiosas. Ou seja, enquanto ele vai deslindando aquelas investigações, no fim ele acaba fazendo no seu conjunto uma espécie de análise do excêntrico da sociedade francesa de então.